Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje a gente vai falar quais são as melhores corretoras para se investir nos Estados Unidos. A gente vai apontar aqui alguns pontos e comparar essas corretoras para você fazer a sua melhor decisão de abrir conta em uma delas. E por que a gente deve começar a investir no exterior? Muita gente começou a investir no exterior justamente por causa do aumento da inflação aqui no Brasil, a desvalorização do real em frente ao dólar principalmente e agora a possível ameaça de tributação dos dividendos. Mas a gente tem mais motivos para a gente expandir nosso horizonte de investimento. Quando a gente investe em outro país, pode ser nos Estados Unidos ou outros países, a gente está diversificando o nosso patrimônio de diversas formas. A gente tem exposição a moedas diferentes, a gente tem exposição a jurisdições diferentes, ou seja, leis diferentes aqui do que é aqui do Brasil. E além disso, a gente tem acesso a setores da economia que ainda não são tão bons, não são tão desenvolvidos aqui no Brasil, ou que ainda nem existem aqui. Então a gente tem uma gama muito grande de opções que aumentam a nossa capacidade de diversificar e com isso a gente acaba ganhando mais no longo prazo. Então eu vou colocar aí na tela as 6 mais populares opções de corretoras que a gente pode abrir conta aqui no Brasil e começar a investir no exterior. Então, como vocês podem ver aí, a gente escolheu a Avenue, a Portfolio, a Stake, TD Ameritrade, Interactive Brokers e a Charles Schwab, que são algumas opções que a gente tem de corretoras que a gente pode abrir conta estando aqui no Brasil. E os critérios que a gente utilizou aqui foi mínimo para abrir a conta, se tem algum valor mínimo que a gente deve depositar para abrir a conta, corretagem, ou seja, o valor que a gente paga por ordem, o spread, que seria a diferença entre o dólar e quanto a corretora cobra para fazer a conversão. As corretoras especializadas que atendem brasileiros, elas cobram um spread porque dá pra gente fazer o câmbio dentro dessa plataforma mesmo. Então a gente transfere o dinheiro em reais e eles convertem para dólar dentro da plataforma. Mas isso tem uma cobrança que também é embutida, que eles falam lá que é zero, mas também é embutida através do spread. Ou seja, se o dólar tá R$5 mais ou menos, eles vão cobrar R$5,50, por exemplo. Então essa diferença é o spread que a gente vai ver nessa comparação. Além disso, a gente vai ver aí se a corretora oferece site em português brasileiro e o suporte também, né, caso a gente precise falar com alguém da equipe em português. Apoio ao imposto de renda. Muita gente deixava de investir nos Estados Unidos justamente porque era complicado fazer o imposto de renda, mas agora está cada vez mais fácil e alguns corretores até fazem relatórios que nos ajudam a fazer a declaração do imposto de renda bem mais fácil. Além disso, tem vários sites e até vídeos aqui na internet que você pode encontrar para te ajudar a fazer o imposto de renda de ativos no exterior. Então isso não é mais uma barreira hoje em dia. E por fim, a gente vai ver o tipo de mercado que a gente pode acessar através das corretoras, ou seja, nos Estados Unidos ou em outros países. Então a primeira corretora que a gente vê aí é a Avenue. Ela foi uma das pioneiras em fornecer esse serviço exclusivamente para brasileiros, já que o dono é brasileiro. Então, tem muita facilidade em investir através da Avenue, justamente porque eles têm esse suporte português. Então, a Avenue aí, como a gente vê, tem zero valor mínimo para abrir uma conta. A gente não precisa ter nenhum valor mínimo para mandar para a corretora. No seu plano simples, ela tem uma corretagem grátis de 10 ordens por mês, então a gente pode mandar comprar 10 vezes na bolsa de valores, por exemplo. E na 11ª ordem, a gente paga uma taxa de $1 para ordens que são inferiores a $100 e $1,50 para ordens que são inferiores a $1.000. Então tem essa desvantagem na Avenue que a gente não vai encontrar em outras corretoras, por exemplo. O spread que eles cobram varia e eu botei mais ou menos 2%, porque varia dependendo do dia que você faz a sua transferência, ou que seja, você faz um TED para a conta da corretora, e dependendo do dia vai variar, mas é por volta de 2%. Esse spread. A corretora, ela tem suporte para brasileiros, ou seja, tudo em português, a gente pode falar com funcionários da corretora em português. E tem esse suporte do imposto de renda, eles fazem um relatório bem completo
ensinando passo a passo. E com a Avenue a gente pode acessar apenas o mercado americano. Em segundo lugar, a gente tem a Passfolio, que é uma corretora americana mesmo. Ela faz serviço para vários países do mundo, então não é só para brasileiros. O site deles é em português, mas é traduzido através de um software e às vezes dá um bug e a tradução às vezes não é tão boa, então tem esses pontos negativos. Mas a corretora não tem nenhum valor mínimo para abrir conta, a corretagem é zero para ações e ETFs, ok? O spread deles é o menor do mercado atualmente, mais ou menos 0,45, eles deixam bem claro isso lá. Tem suporte em português, apoio para o imposto de renda, um relatório para o imposto de renda, e com a Passfolio a gente pode acessar apenas o mercado americano. Em terceiro lugar, a gente tem aí a Stake, que é uma corretora australiana, mas ela também oferece esse serviço em português para a gente brasileiro. Eu não vi no site nenhuma informação sobre valor mínimo, mas eu creio que seja zero também para abrir conta, já que ela é bem competitiva com as outras corretoras que fazem serviço aqui no Brasil. Zero de corretagem para ações e ETFs e ela tem mais ou menos o spread de 2%, também é bem claro lá no site, mostra de forma bem clara esse spread. Tem o site em português e apoio ao imposto de renda e a gente pode acessar o mercado americano. E agora a gente vai entrar aí nas corretoras que são direcionadas para investidores internacionais, para qualquer pessoa pode abrir conta nessas corretoras do mundo inteiro, então ela não é focada apenas para brasileiros. Essas três que a gente citou até agora, elas são focadas aqui para investidor brasileiro, por isso que tem apoio o site é todo em português e tem esse apoio para o imposto de renda com aquele relatório bonitinho, informando tudo que a gente deve fazer para declarar o nosso imposto de renda. Então a primeira e uma das mais famosas aí é a TD Ameritrade, que está muito tempo aí no mercado. A TD Ameritrade, ela tem zero para abrir a conta na corretora, a gente não precisa de nenhum valor inicial. A corretagem também é zero. E nenhuma dessas empresas que são inteiramente em inglês, elas possuem um spread dentro da própria empresa. Porque a gente vai ter que utilizar de outros modos para transferir dinheiro para a corretora. Atualmente a gente tem algumas opções, como a remessa online, que é bem utilizado pelos investidores, e a TransferWise. E esses métodos até chegam a ser mais baratos do que fazer a transferência direto na corretora. Então, mesmo se você investir pela Avenue, Passfolio ou a Stake, você pode se utilizar desses meios para fazer uma remessa para o exterior de forma mais barata, pagando um spread menor. Então, como a gente comentou, a TD Ameritrade não tem sites em português, não tem o apoio para o imposto de renda e a gente pode acessar apenas o mercado americano através dessa corretora. Em quarto lugar, a gente tem aí a Interactive Brokers, que eu já comentei um pouco aqui quando a gente falou sobre investimentos na Austrália e na Europa, porque a Interactive Brokers, ela permite que você acesse mercados do mundo inteiro, então não é apenas o mercado americano. Como todas as empresas aqui da nossa lista não tem um valor mínimo de entrada, a corretagem é zero para o mercado dos Estados Unidos. Então, se você for investir na Europa, na Ásia ou na Austrália, por exemplo, vai ter sim essa taxa de corretagem e elas vão ser diferentes para cada mercado, mas fica bem claro de você ver isso lá no site da Interactive Brokers, eles colocam bem claro lá o valor para cada mercado, para cada bolsa de valores. Não tem spread bancário, como todas as corretoras que fazem esse serviço internacional, site em inglês, imposto de renda também em inglês, e você pode acessar vários mercados. Eu botei vários mais aí, porque comparado com a nossa última opção aqui, a Charles Schwab, que é uma das corretoras que também do mesmo grupo da TD Ameritrade, mas é uma corretora diferente, ela também fornece acesso a investimentos em outros mercados, porém é bem mais reduzido do que a Interactive Brokers. Apesar de você pode comparar aí os preços para ver se vale a pena você abrir uma conta na Charles Schwab, se você quiser acessar de forma mais barata um mercado específico, mas variedade mesmo você vai encontrar na Interactive Brokers. A Charles Schwab, ela vai ter zero para abrir a conta
zero de taxa de corretagem para os investimentos nos Estados Unidos, ok? Sem spread, site em inglês e imposto de renda em inglês, e a gente vai ter vários mercados, mas um pouco mais reduzido do que a Interactive Brokers. Então é isso, esse foi um apanhado das mais populares corretoras de investimento que a gente pode se utilizar para investir no exterior. Existem poucas diferenças entre elas, mas é sempre bom comparar para ver qual é a melhor para você nesse momento. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até a próxima!